Sabe aquela sensação de que o trabalho moderno é uma avalanche interminável? São demandas, e-mails, ideias soltas e compromissos que não param de chegar. É muito comum a gente sentir a mente constantemente acelerada, quase sem fôlego, tentando dar conta de tudo. Mas tem uma frase sensacional do Ralph Waldo Emerson que diz: o ancestral de toda ação é um pensamento. E é a mais pura verdade. Todo projeto gigante, ou até a menor tarefa diária, começam exatamente do mesmo jeito, como um simples pensamento. O grande problema é que, sem um sistema para capturar tudo isso, esses pensamentos vão se acumulando. Hoje, vamos desmistificar a filosofia por trás de uma das metodologias de produtividade mais geniais do mundo, a arte de fazer acontecer, ou GTD, do David Allen. E olha, o foco aqui não é simplesmente fazer mais coisas em menos tempo. É sobre construir um sistema tão confiável que permita que a mente relaxe de verdade. A gente consegue focar no que importa sem aquele pânico de esquecer algo urgente. É literalmente uma fórmula anti-estresse para o nosso caos moderno. E para a gente não se perder, o nosso roteiro vai ser super direto. Vamos passar por 1. O problema do trabalho moderno. 2. A ideia de uma mente clara como água. 3. O que realmente é a tal da tralha. 4. O fluxo de 5 estágios. 5. A incrível regra de 2 minutos. E por fim, 6. A diferença entre projetos e próximas ações. Começando então pelo nosso ponto número 1. O problema do trabalho moderno e as suas fronteiras, que hoje em dia são totalmente indefinidas. A nossa mente é maravilhosa para criar ideias, mas sejamos honestos, ela é um péssimo disco rígido. A gente pode imaginar o cérebro como a memória RAM de um computador. Quando tem muito programa aberto ao mesmo tempo, ou muita aba de navegador carregando pendências não resolvidas, o sistema inteiro fica lento e começa a dar tela azul. Tentar usar a cabeça para lembrar do leite, do relatório e de ligar para o cliente tudo de uma vez consome uma energia monumental. A mente foi feita para processar ideias, não para ficar guardando lista de supermercado. E como a gente geralmente tenta consertar isso, a gestão de tempo tradicional costuma vir de cima para baixo. Pede para a gente focar em valores de vida e grandes metas de longo prazo. Só que na prática, é quase impossível pensar no propósito da vida quando tem centenas de e-mails gritando na nossa cara. É por isso que essa metodologia inverte o jogo. Ela age de baixo para cima. A regra é esvaziar a desordem do dia a dia, limpar a pista de decolagem primeiro. Só depois de tirar o trivial da frente é que a gente libera espaço e energia criativa para os grandes voos. O que nos leva perfeitamente à segunda parte, o estado de mente clara como água. Esse é o grande objetivo de ouro de tudo isso. Se a mente está vazia, está sempre pronta para qualquer coisa. Imagina um lago super tranquilo. Se a gente joga uma pedrinha, a água reage com ondulações exatamente do tamanho da força daquela pedrinha, nem mais, nem menos. E depois ela volta a ficar calma. Mas quando a nossa mente já está um caos, a reação é totalmente desproporcional. A gente entra em pânico por causa de uma mensagem simples no celular, ou pior ainda, ignora um prazo crítico porque não tem mais energia nenhuma. O alvo aqui é esvaziar a cabeça para reagir perfeitamente, na medida certa, a cada nova demanda. E aí entra a pergunta: o que suja essa água? Vamos para a parte 3, que é definir exatamente o que é a famosa tralha. Tralha não é só aquela gaveta bagunçada cheia de cabos velhos. Na verdade, tralha é qualquer compromisso psicológico, não importa o tamanho, que ainda não foi processado. Aquele e-mail parado na caixa de entrada é tralha. Uma ideia brilhante anotada no bloco de notas do celular que ficou lá, tralha também. No fundo, a tralha é composta pelas decisões que a gente ainda não tomou. O estresse não vem do excesso de trabalho em si, mas sim de olhar para uma pilha de coisas e não ter a menor clareza do que deve ser feito com cada uma delas. Então, como a gente limpa essa tralha? Chegamos ao ponto 4, o fluxo de trabalho de 5 estágios. Essa é a arma mágica. Tudo se resume a estes 5 passos, sempre em ordem lógica. Primeiro, coletar. Tirar tudo, absolutamente tudo da cabeça e colocar num sistema externo confiável. Segundo, processar. Pegar cada item e decidir o que ele significa. Terceiro, organizar. Colocar essas decisões nas caixas certas. Quarto, revisar tudo com frequência para não perder o controle. E quinto, executar de fato o trabalho,
mas agora com a consciência leve. O pulo do gato é justamente separar essas etapas. Quem tenta processar, organizar e executar tudo ao mesmo tempo acaba travando. E o que é fascinante nessa etapa de processamento é como ela é simples. Tem uma pergunta de ouro que comanda o show inteiro. Isso exige ação? É isso. A gente não pergunta primeiro onde eu guardo isso. A pergunta é se a gente precisa fazer algo a respeito. Se a resposta for sim, a gente vai para um caminho. Se for não, o caminho é outro completamente diferente. E olha que maravilha! Se a resposta for não exige ação, só existem 3 destinos possíveis. O primeiro é o melhor de todos: lixo. Se não serve para agir e nem para consultar depois, joga fora sem peso na consciência. O segundo destino é a lista algum dia barra talvez, que funciona como uma incubadora. É tipo aprender a tocar violão. Não dá para fazer agora, mas quem sabe no futuro. E o terceiro é o material de referência. Aquelas informações puramente úteis que a gente só arquiva para quando precisar. Assim, as nossas listas de coisas para fazer ficam super limpas. Mas e se o item exige ação? Bom, aí entramos no ponto 5. E aqui temos a regra de 2 minutos. A regra é genial de tão simples. Se a gente bate o olho num item que exige ação e estima que dá para resolver em menos de 2 minutos, é só fazer imediatamente. E por quê? É uma questão pura de matemática e eficiência. O tempo que a gente gasta categorizando, arquivando e colocando na agenda para fazer depois é muito maior do que simplesmente matar aquilo na hora. Mandar um joinha no e-mail, confirmar uma reunião, deu menos de 2 minutos? Faz na hora e tira da frente. Agora, se a tarefa vai tomar mais de 2 minutos, ela entra no sistema de verdade. A gente tem 2 opções: delegar para quem de direito, anotando só para cobrar depois, ou adiar. Adiar não é procrastinar, tá? É colocar no lugar certo. Se tem data e hora fixa, vai para o calendário. Se não tem data certa, mas precisa ser feito logo, vai para a lista de próximas ações. O ponto central é que a decisão já foi tomada e o nosso cérebro não precisa mais ficar gastando energia tentando não esquecer. E para amarrar tudo isso com chave de ouro, vamos ao ponto 6, a quebra de paradigma entre projetos e próximas ações. Aqui está o grande erro das listas de tarefas tradicionais. Pela ótica do GTD, qualquer resultado que exija mais de um passo físico para ser concluído é considerado um projeto. O problema é que, fisicamente falando, a gente não consegue fazer um projeto. Ninguém simplesmente faz um intercâmbio ou implementa um sistema novo. O cérebro olha para algo tão vago na lista e, por instinto, corre para longe, gerando a famosa procrastinação. A saída para isso é a próxima ação. Em vez de colocar na lista trocar pneus do carro, a gente precisa extrair o próximo passo físico e ininterrupto. Ou seja, a verdadeira aproximação é ligar para a borracharia e pedir o orçamento. Viu a diferença? Fica claro, físico e super fácil de fazer. Quando a gente transforma monstros amorfos em próximas ações bem definidas, a resistência despenca e as coisas finalmente começam a andar. E depois de mergulhar em tudo isso, fica a pergunta: quais são as tralhas não resolvidas que estão rodando em segundo plano e comendo a nossa memória RAM mental bem agora? Talvez seja o momento perfeito para pegar papel e caneta, despejar tudo o que está na cabeça, aplicar esses passos e finalmente voltar a ter uma mente tão clara quanto a água. Caso você tenha dificuldades para lidar bem com qualquer uma das questões trazidas neste vídeo, a técnica de sincronização bioenergética também pode te ajudar muito nisso. É uma terapia simples, rápida, não invasiva e sem uso de fármacos, e que funciona 100% das vezes para 100% das pessoas. E se você gostou deste vídeo, deixa aqui o seu like e o seu comentário. Assim, o conteúdo é distribuído para mais gente, porque o algoritmo entende que o assunto é relevante e nos ajuda a fazer o canal crescer. E se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal e clique no sininho para receber nosso conteúdo diário. Para saber mais sobre a técnica de sincronização bioenergética, clique no link da bio ou da descrição deste vídeo e descubra o poder desta prodigiosa terapia do futuro agora no presente, sincronizando o que há de melhor em saúde física e mental para você, para sua família e até mesmo para sua empresa.